Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente para darmos continuidade às nossas aulas de sociologia. Ainda em pandemia, estamos aqui então online, né? Estamos à distância, mas mesmo que não de forma ideal, vamos continuar tentando estabelecer as nossas análises, reflexões e assim por diante. E hoje a gente entra em Max Weber, então a gente finaliza a famosa tríade da sociologia, ou seja, os três, imagina-se, né, mais importantes sociólogos que nós temos notícia na história dessa gloriosa humanidade. A gente iniciou falando de Emile Durkheim, e aí depois passamos para Karl Marx e vamos finalizar então com Max Weber. Por favor, pessoal, mesmo antes de finalizar a aula, eu já gostaria de adiantar para vocês que Max Weber vai cair na verificação de aprendizagem de vocês. Então, por favor, prestem muita atenção na aula de hoje e façam os exercícios da apostila, principalmente, pessoal, os exercícios da página 56 e 57. Na nossa próxima videoconferência, na semana que vem, nós vamos fazer a correção de alguns desses exercícios, bem como tirar algumas dúvidas sobre esta videoaula, certo? Dito isso, vamos então falar sobre o nosso glorioso Weber. Primeiro ponto fundamental, gente, sem dúvida nenhuma, é tentar entender o que é a sociologia compreensiva de Weber. Na verdade, Weber ele tem uma visão muito peculiar da sociedade. Ele vai, de certa forma, se diferenciar de todos os outros sociólogos, porque ele vai colocar o indivíduo como o grande elemento central na compreensão do que é a sociedade. Principalmente, ele vai diferir do Emile Durkheim. O Emile Durkheim, quando nós estudamos, pessoal, vocês devem lembrar que ele tinha um certo caráter coletivista, ou seja, ele sugeria, em alguma medida, que para a gente conseguir compreender a sociedade, nós inicialmente tínhamos que compreender o coletivo, a gente tinha que compreender o grupo maior. E a partir da compreensão deste coletivo e deste grupo maior, a gente passaria a compreender de que maneira esse grupo modelava os indivíduos. Ou seja, a visão de Durkheim é uma visão onde nós temos uma sociedade impositiva e coercitiva e moldando os indivíduos. Então, para a gente compreender a sociedade, nós teríamos que compreender basicamente a forma como ela se impõe a esses indivíduos e molda esses indivíduos, que é justamente o que a gente aprendeu na teoria do que a gente chama de fato social. Mas o Max Weber ele vai sugerir o inverso, o contrário, diametralmente. Então ele vai dizer que, na verdade, o indivíduo ele não é esse sujeito passivo, essa marionete, esse ventríloco que é apenas manipulado pela sociedade, moldado também por essa sociedade. Na verdade, o que ele vai sugerir em alguma medida, é que para a gente entender a sociedade como um grupo maior, a gente, na verdade, precisa fazer uma espécie de microanálise, ou seja, a gente tem que primeiro partir do indivíduo e das ações sociais estabelecidas por um sujeito e por um indivíduo, para a partir dessas ações sociais tentar pensar a forma que se reverbera em sociedade e no grupo maior. Então, percebam, o que, na verdade, o Weber está sugerindo é uma inversão da lógica de Durkheim. Se para Durkheim a compreensão da sociedade parte do coletivo e vem para o individual, o Weber vai dizer que parte sempre do individual para alcançar o coletivo. E aí, é claro, por conta dessa forma de compreensão de sociedade, é que para Max Weber a tarefa central da sociologia, como vocês estão vendo aqui, pessoal, no slide, seria compreender o que motiva as ações individuais. Ou seja, para Max Weber, o grande ponto seria de análise sociológica seria tentar pensar o que faz com que os indivíduos ajam socialmente, o que os motiva, qual é a raiz das ações sociais. E é a partir dessa grande preocupação que ele vai cunhar o que a gente chama de teoria da ação social. Então, o que é ação social? Muito, muito, muito cuidado agora, pessoal, prestem muita atenção, porque a teoria da ação social é tranquilamente uma das teorias mais importantes da sociologia, ok? Então, o que é a teoria da ação social? A teoria da ação social seria uma teoria cunhada pelo Max Weber, que vai sugerir a compreensão das ações individuais. E aí Max Weber vai dizer o seguinte:
todas as ações dos indivíduos, elas se relacionam com a expectativa de terceiros e com uma expectativa própria. Então, ele vai dizer que, quando a gente precisa analisar uma ação individual, a gente precisa analisar essa ação sempre relacionada à expectativa de outras pessoas e à expectativa daquela pessoa, daquele sujeito que está cometendo a ação. É o que ele chama de ação social. Então, lembre-se, pessoal, agora, muita atenção. Ação social seriam as ações que, na visão de Weber, sempre estão relacionadas em sociedade a expectativas de outras pessoas e a sua própria expectativa. Vou colocar isso num exemplo para que fique mais claro para vocês. Por exemplo, a ação de estudar. Quando a gente começa a estudar para uma prova, por exemplo, vocês vão estudar para a minha verificação de aprendizagem. A gente imagina inicialmente que estão ali de maneira quase individualista, estudando com um objetivo específico, que pode ser tirar uma nota alta, pode ser passar de ano, pode ser passar no vestibular, pode ser ter um bom emprego, pode ser ter estabilidade financeira, mas, a princípio, num primeiro olhar, a gente imagina que o ato de estudar é um ato individual, que não se relaciona com mais ninguém além do sujeito que está estudando. Mas o que o Max Weber vai dizer é o seguinte: não, na verdade não. A ação de estudar, ela se relaciona com expectativas de terceiro e com as nossas próprias expectativas. E, em alguns momentos, com a nossa expectativa de tentar satisfazer as expectativas de terceiros. No caso de estudar, de maneira geral, a gente também está sempre tentando satisfazer expectativas de outras pessoas. Geralmente, as expectativas dos nossos pais e das nossas mães, expectativas familiares. Então, quando você decide agir, e neste caso a ação é estudar, esta ação ela está diretamente relacionada à expectativa não apenas sua, mas à expectativa de outras pessoas. E nesse exemplo, claramente, está relacionada a expectativas familiares, a expectativa da escola, a expectativa do professor. Percebem essa relação? Então, a ação social é sempre uma série ou uma gama de ações que se relacionam com outros indivíduos, existe essa interferência de outros indivíduos, interfere na vida de todos os indivíduos e, obviamente, na sua própria. Só que, para facilitar um pouquinho essa compreensão, pessoal, o Max Weber ele vai tipificar essas ações sociais. Ele vai classificar essas ações sociais através de dois tipos. O que ele chama de ação social racional e o que ele chama de ação social irracional. Por que ele divide em racional e irracional? Vamos voltar. Uma ação social é sempre uma ação individual que interfere ou se relaciona com as expectativas de outros e com a sua própria. Só que é claro, né, gente? Quando a gente comete todo tipo de ação, a origem desta ação, a causa, a raiz desta ação, ela pode ser sempre uma raiz racional, ou seja, agimos de forma consciente, mas também podemos ter ações irracionais, ou seja, ações sociais que se relacionam com outras pessoas e conosco, mas que nós não tomamos racionalmente. Nós simplesmente tomamos por uma emoção, por uma afetividade, por um impulso e assim sucessivamente. Então, inicialmente, pessoal, vocês devem lembrar que Max Weber sugere que existem dois tipos puros de ação social, racionais e irracionais. E dentro desses dois tipos, nós temos subdivisões. Nós temos com relação a fins no tipo racional e com relação a valores também no tipo racional, e dentro das irracionais nós temos do tipo afetiva e do tipo tradicional. E agora a gente vai tentar desmistificar cada um desses tipos, iniciando pelas racionais. O que é uma ação social racional com relação a fins? Uma ação social racional com relação a fins é sempre quando você age com um objetivo muito claro. Então, essa agência, geralmente, ela é um meio, um caminho para se alcançar um objetivo racional. Exemplo, como eu já falei para vocês, o ato de estudar. Vamos utilizar como exemplo o ato de estudar para o vestibular, porque aí a gente tem um objetivo mais concreto, específico. Quando você estuda para o vestibular, nós podemos classificar que é uma ação racional
uma ação social, né, racional com relação a fins. Por quê? Porque você racionalmente decidiu estudar e, obviamente, pessoal, essa ação, essa agência, ela se relaciona a um objetivo, que é, neste caso, passar no vestibular, certo? Então, acho que já ficou claro, né, gente? Está aqui a definição. Objetivos claros e estratégias para alcançá-los bem definidas. Um outro exemplo legal que eu coloquei aqui também para vocês no slide, pessoal, é utilizar, por exemplo, um cartão de crédito. Por que você utilizar um cartão de crédito é uma ação social racional com relação a fins? Porque você, quando vai comprar alguma coisa, você precisa pagar, certo? E aí quando você, geralmente, né? E quando você utiliza um cartão de crédito, gente, na verdade você decidiu adotar um meio, um caminho, um instrumento, uma ferramenta para alcançar um objetivo específico, que é o ato de pagar alguma compra. Então, quando você utiliza um Visa, um Mastercard, um cartão de crédito em geral, o que você está fazendo, na verdade, é uma ação racional com relação a fins. Você tem um objetivo específico neste caso, certo? Com relação a valores. Geralmente, pessoal, com relação a valores, ela leva em consideração algum tipo de. Geralmente, pessoal, a relacionada a fins, ela leva em consideração. Geralmente, pessoal, a relacionada a valores, ela leva em consideração algum tipo de convicção, algum tipo de valor social, de fato. Dois exemplos bem interessantes é, por exemplo, o ato de ser vegano ou o ato de ir a uma igreja. Percebam, a ação, o ato de ser vegano se relaciona com uma convicção social, com uma espécie de fidelidade a alguns valores específicos socialmente. Por exemplo, né, a possibilidade de você ser vegano porque você quer agir de acordo com os direitos dos animais e assim por diante. Assim como, geralmente, adotar uma espécie de religião se relaciona com a fidelidade a algum tipo de valor. Nesse caso, um valor espiritual. Então, os tipos de ação social racionais são esses dois. E agora, para a gente finalizar, gente, as ações irracionais. A primeira delas, a que a gente chama de afetiva. De uma maneira geral, pessoal, é aquela advinda de emoções imediatas. Ou seja, é ação baseada na emotividade. E é claro, né, pessoal? A gente sabe que socialmente, geralmente, quando a gente age por emoção, por sentimento, a gente tem uma baixa racionalidade. Por isso que ele sugere que é uma ação irracional, porque ela entra no campo da afetividade, da emotividade. Um exemplo bem interessante é torcer para um time de futebol, né? Todos nós sabemos que o futebol, ou pelo menos a torcida pelo futebol, por um time de futebol, é movida por paixão, por emoção e assim por diante. E a gente sabe que não existe racionalidade alguma que explique o porquê que você torce para determinado time de futebol. Você torce para um time de futebol porque você torce. Não tem uma racionalidade envolvida. Porque, vamos combinar, né, pessoal? Se houvesse racionalidade, pessoas não torceriam, né, para CSA, para o Avaí, para o Figueirense, não é verdade? As pessoas iriam querer torcer para times que ganham, né, para times que vencem com mais frequência do que particularmente Avaí e Figueirense, não é verdade? Se nós pudéssemos escolher racionalmente. Por quê? Geralmente, pessoal, as pessoas torcem para times porque, claro, elas têm paixão, mas elas querem, em alguma medida, ver o time vencendo. Então, se a gente fosse pautar a nossa torcida por racionalidade, possivelmente nós iríamos procurar o time que mais vence para torcer. Mas como não é uma ação racional e sim irracional, baseada numa paixão, numa emoção, certo? A gente não tem essa opção de maneira geral, certo? Então, uma ação irracional relacionada, né, tipificada como afetiva. E aí, para finalizar, gente, a ação irracional tradicional geralmente se relaciona com hábitos e costumes sociais. O exemplo bom aqui, né, pessoal? Usar aliança e usar talheres. Ou seja, as pessoas geralmente utilizam a aliança como forma de simbolizar as suas relações. É obrigatório? Não, mas é uma tradição. Quando você se casa com alguém, é obrigado que você coloque uma aliança? Não, mas é uma tradição social. Então você se motiva a partir disso. Percebam, ele também está fazendo uma certa crítica, né? Ele está sugerindo que, na verdade, essas ações tradicionais elas são irracionais, porque você não está pensando racionalmente, você simplesmente se deixa levar por uma série de costumes e tradições já incrustados, enraizados em sociedade. Assim como usar talheres, né? É um costume, é uma tradição. Nós podemos comer de outras formas? Sim, podemos. É algum crime você comer com a mão? Não, mas é tradicional que se use talheres. Esse é o grande ponto. Vamos continuar na próxima aula, então, pessoal, falando de protestantismo e o capitalismo.
Certo, gente? É isso, pessoal. Obrigado.